Acho que eu li um pouquinho de tudo. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros que eu li no mês de setembro de 2020. Antes de mais nada, eu quero sempre lembrá-los que eu leio bastante porque eu trabalho com livros, eu dedico os meus dias todos à literatura, então é natural, é esperado que eu leia muito. Não encare isso como uma espécie de competição, seja gentil consigo mesmo e leiamos porque queremos, tá? Outra coisa muito importante é que eu quero agradecer as pessoas que apoiam o Literatami. Eu não falo de brincadeira que o canal só continua existindo, só consegue se manter por conta do apoio de vocês. Então, de verdade mesmo, muito obrigada por essa confiança, pelo carinho, pelo diálogo e por tudo que vocês dispensam a mim, assim, não só ajuda financeira, mas enfim. Estou me sentindo muito grata, então muito obrigada por isso. Nestes vídeos de leituras do mês, eu falo bem brevemente sobre os livros que eu li. Então, se você estiver esperando por algo um pouco mais profundo, fica de olho no canal que com o decorrer do mês de outubro eu vou liberando aí vídeos específicos sobre cada um dos livros que eu vou mencionar aqui, tá certo? Mas agora mesmo, mais uma apresentação para que vocês se sintam interessados em compartilhar essas leituras junto comigo. Eu comecei o mês de setembro lendo A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneros, que é uma autora norte-americana e que aqui neste livro vai criar como uma personagem chamada Esperança, que eu tenho a sensação de ser como que um alter ego dessa autora, porque assim como a Esperança, a Sandra também tem nome mexicano, tem origens mexicanas, aparência mexicana, mas ela nasceu nos Estados Unidos e mora num decadente bairro de Chicago. Então aqui que a gente vai acompanhar neste livro, que é catalogado como um romance, é o retorno dessa personagem Esperança aos terrenos da sua infância. Ela vai voltar para essa Rua Mango em que ela vivia ali com a família dela. Ela entrava em contato sempre com seus vizinhos na época em que ela era criança. Então a gente vai acompanhando esse trajeto dela pela Rua Mango, assim como vai acompanhando o seu desenvolvimento, o seu amadurecimento até se tornar uma mulher adulta que deixa a Rua Mango. E eu gostei muito principalmente do texto inicial desse livro, que é a introdução, na verdade, dele, Uma Casa Toda Minha, fazendo referência aí a Virginia Woolf, mas em que a autora vai já falando de como é a vida dela já adulta, já escritora, depois que ela já deixou a Rua Mango, e é muito inspiradora, assim, essa trajetória toda é muito inspiradora, porque eu acho curioso esse movimento de ela ter começado pela vida adulta para depois retornar à infância. A gente já sabe qual vai ser o resultado daquela vivência na Rua Mango. E é gostosinho de acompanhar, um livro bem, a gente lê assim, bem facilmente, embora trate de alguns temas um pouco mais complexos, porque é a vida de uma criança, mulher, né, ali num bairro um pouco decadente. Então tudo isso está bem abarcado aqui pelas histórias e logo logo a gente vai falar sobre esse livro. É uma publicação muito bonita da editora dublinense, com tradução da Natália Borges Polesso, uma autora que eu amo e que traduz super bem também, e que é indicado por Eduardo Galeano, Jorge Ramos, enfim, super indicado aí. Logo logo a gente vem falar sobre esse livro. Depois eu li uma HQ, gente, fazia muito tempo que eu não li uma HQ, eu nem lembro quando foi a última vez que eu falei sobre história em quadrinhos aqui no Literatami, e não é porque eu não goste, mas é porque eu tenho um pouco de negligência mesmo com o gênero, e eu quero sanar isso, eu quero dar mais atenção às histórias em quadrinhos. E o livro que eu li de HQ neste mês foi Raul, do Alexandre de Maio, que é uma HQ de jornalismo em quadrinhos. Então, esse livro vai contar a história desse personagem que leva esse nome Raul, porque essa é a nomeação que se dá às pessoas que fazem golpes na saída de caixas eletrônicos. Então eles acabam enganando ali as pessoas que estão tirando ou colocando dinheiro no caixa. E aí o Alexandre de Maio foi então, se inspirou numa história real de uma pessoa que a gente não sabe quem é, mas que se tornou um Raul e teve a sua vida ali completamente transformada pela sua experiência com a música. Então a gente vai acompanhando a trajetória desse cara, como ele vai ganhando dinheiro sendo Raul e depois com rap.
e de que maneira essas duas coisas vão ali moldando a vida dele. Eu achei muito interessante essa experiência de ler uma matéria, sei lá, uma reportagem jornalística em meio de quadrinhos. Eu acho que pra essa temática especialmente combinou muito. Esse livro foi publicado pela editora Elefante e olha só, vou deixar vocês verem um pouquinho os traços do Alexandre de Maio. Eu gostei muito mesmo e eu já tinha ele aqui há um tempão, mas eu peguei pra ler porque esse livro foi indicado pelo Emicida no Clube Panaceia. No mês, eu não me lembro mais direito em qual mês, mas o Panaceia é um clube de assinatura de livros que eu adoro, tem até cupom de desconto se você quiser assinar e ajudar o canal, cupom Literatami. E aí quando chegou aqui pra mim um outro exemplar, ou seja, eu tenho 2 exemplares deste livro, eu falei, ah não, agora é a hora de pegar, parar de adiar e fazer essa leitura. Eu vou sortear o outro exemplar entre os apoiadores do Literatami, então se você ficou interessado, passa lá no Apoia-se, eu vou deixar todos os links aí embaixo. Mas eu gostei muito mesmo dessa experiência e eu vou fazer vídeo com certeza pra esse livro. Depois eu li o livro Fliperama, do Fabiano Calisto. Esse é um livro de poemas. O Fabiano é um autor brasileiro que eu adoro, um poeta brasileiro que eu adoro. Na verdade, eu tinha lido pouca coisa do Fabiano, mas o pouco que eu tinha lido já me encantou. E essa experiência de ler um livro inteiro dele foi maravilhosa, eu saí ainda mais encantada. Esse título não é por acaso, a gente tem mesmo, até assim, a edição aqui, a capa segue um pouco essa coisa da disposição do fliperama, né? E é uma publicação da própria editora Corsário Satã, que é uma editora tocada pelo Fabiano e pela Natália, que é a companheira dele, e que tá com uma diagramação maravilhosa, mas enfim, de que maneira isso combina com os poemas, né? A gente vai falar mais sobre esse livro no quadro de Mais Poesia, mas pra adiantar aqui um pouquinho, eu acho que dá pra vocês conseguirem enxergar melhor do que eu falar até, mas isso tem um pouco a ver com a disposição dos versos aqui, da forma com que o Fabiano brinca com a experiência da poesia concreta. A gente tem alguns poemas, eu tô procurando aqui, alguns poemas concretos aqui, e eu não sou a maior fã de poesia concreta, e mesmo assim eu fiquei encantada. Gostei muito do que o Fabiano faz. Claro, não vou encontrar nenhum poema agora, né? Porque quando a gente tá gravando parece que as coisas desaparecem dentro dos livros. Mas confia em mim, é realmente maravilhoso, assim, a disposição de tudo. E também essa coisa da brincadeira, né? O Fabiano brinca muito com as palavras, de um modo que só quem conhece bem as palavras é capaz de fazer. E ele dialoga com outras produções, com a poesia de outros poetas e com a literatura, de um modo geral, assim, de outros escritores, de pessoas que fizeram parte da vida dele, enfim. Eu amei muito esse livro, de verdade, gostei demais, não vejo a hora de vir falar com vocês sobre ele, mas já fica aí a indicação se você, até pra quem não costuma ler poesia, eu acho que esse aqui é um bom livro, viu? Depois eu li Escritura Estilhaçada, Manifesto Feminista, Notas sobre a Existência e outros escritos da Mina Loy. E eu não posso falar desse livro, começar de outra forma que não seja elogiando essa edição da editora Sem Cabeças. A Sem Cabeças tem um tipo de livro que quando chega eu tenho vontade de ler na hora, porque é uma edição muito gostosa de ler. E olha, é simples, mas ao mesmo tempo é muito sofisticada. É uma mistura que eu adoro, então a gente tem aqui essa mudança de cores no final, porque a gente tem facsímiles e os textos na língua original, em inglês. Então tem todo esse cuidado e tem as outras cores aqui, as páginas, enfim, desenhos da Mina Loy. E, cara, eu não conhecia nada da Mina Loy e eu achei muito legal começar por essa antologia, porque esse título, Escritura Estilhaçada, foi um título dado pelos próprios editores da Sem Cabeças para essa antologia que reúne poemas, aforismos, vários textos, desenhos e coisas que a Mina Loy foi criando, inclusive este manifesto feminista, que é um manifesto muito interessante e eu não vou me estender agora nisso, porque eu acho que vale a pena elaborar melhor as minhas impressões sobre este livro, mas eu gostei muito, é uma leitura diferente de tudo, eu acho que é um bom livro para entrar em contato com a obra da autora, como eu falei, foi a minha primeira experiência, e me deixou muito instigada para conhecer mais do que ela tem a escrever, e ela também fala muito da Gertrude Stein, então eu acho que se você gosta da Gertrude Stein, você provavelmente vai gostar da Mina Loy também. Esse livro foi traduzido pela Maíra Mendes Galvão, tem nota biográfica do Alexandre Barbosa de Souza, que eu também já indiquei aqui, o trabalho dele, enfim, gostei muito dessa leitura e dessa perspectiva, de entrar em contato com essa perspectiva mais pessoal do feminismo
dessa mulher, Mina Loy. Enfim, a gente vai conversar sobre esse livro logo, mas fica aí a recomendação. E eu recomendo, aliás, que vocês fiquem de olho em tudo que a Sem Cabeças publica, porque eu tô acompanhando os próximos lançamentos, aí eu tô pirando com o catálogo e com as edições em si. Depois eu li um livro de não ficção, por isso que eu falei no início do vídeo que podemos dizer que eu li um pouquinho de tudo, porque eu diversifiquei bastante aqui nos gêneros. E foi a primeira vez que eu li um livro de não ficção do Umberto Eco. Na verdade, eu já li Como se faz uma tese, só que é um livro mais teórico. E esse aqui não é exatamente um livro teórico, ele traz pequenos mesmo ensaios do Umberto Eco sobre a questão da migração e da intolerância. O livro foi publicado pela editora Record, tem tradução de Eliana Guiar e Alessandra Bonrucker. Eu gostei muito dessa edição, do design gráfico dela mesmo, ó, porque vai dando destaque a alguns trechos dos ensaios que meio que sintetizam a ideia total deles. E sobre o que o Umberto Eco vai falar aqui? É sobre o que o título diz mesmo, sobre migração e intolerância. Ele vai trabalhar um pouco com as diferenças que existem entre migração e imigração e vai se debruçar também bastante sobre o racismo e sobre como o racismo atua na nossa sociedade hoje, né? Principalmente de uma perspectiva mais europeia, mais europeia, digamos assim. E eu vou fazer um vídeo sobre esse livro com um filme, fazendo um link com um filme. Vocês podem até dizer aí que filme vocês acham que combina com esse tema de migração e intolerância. Mas eu quero muito conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que é uma ligação bem bacana, mas adorei essa leitura, gostei muito mesmo, é super fluida. Abre um pouco nossa mente sobre alguns temas, sobre alguns conceitos que a gente deveria dominar, como esses daí, né, da migração e imigração, e que às vezes a gente não conhece muito bem. Então, logo a gente vem conversar sobre esse livro. E eu já disse, mas de novo eu vou dizer, aqui essa edição é muito bonita, a gente tem uma coisa meio áspera assim na capa, muito legal mesmo, da editora Record. Depois eu li o livro Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, da Fernanda Grigolin. É uma autora brasileira também. Esse livro é fruto de uma pesquisa que ela fez de doutorado, tô aqui conferindo para não falar bobagem. Ela fez doutorado em artes visuais na Unicamp e tinha esse título, né? Sou Aquela Mulher do Canto Esquerdo do Quadro, contando a história de mulheres anarquistas como uma narrativa encarnada. Então, o que ela vai fazer aqui? Pelo que eu entendi, porque vocês sabem que eu não busco muito sobre os livros antes de lê-los, mas claro que quando eu vier falar com vocês sobre ele, eu pesquisarei bonitinho. Mas pelo que eu entendi, ele se inspira em uma mulher real. Vem até com as fotografias, gente, esse livro tá a coisa mais linda do projeto dele. E é tudo edição independente, então tá maravilhoso. E essa mulher real, ela vai recriando. Foi uma mulher que trabalhou em fábricas aqui em São Paulo e que era anarquista, então participou do movimento anarquista, participou das greves que aconteceram aqui, que eu nem sabia, greves de costureiras, tudo mais. Essas coisas eu não sabia, gente, eu não sei se é uma defasagem do meu ensino na escola ou se realmente ninguém fica sabendo muito dessas coisas, mas houve luta anarquista, assim, ferrenha aqui em São Paulo mesmo, de mulheres anarquistas. Então, essa é uma dessas mulheres que a Fernanda vai recuperar aqui como fio condutor para essa história. Então, ela vai se encontrando, tem essa figura da escritora que vai lá conversar com essa mulher para saber mais sobre o que aconteceu. E a Fernanda vai, então, desenrolando tudo isso por meio da voz dessa mulher mesmo. Então, é uma experiência muito legal de leitura. Eu vou fazer um vídeo só para esse livro, mas já fica a recomendação para quem gosta de literatura que brinca com história e tal, que não tem muitos limites entre uma coisa e outra. Enfim, achei muito massa essa experiência de leitura. E logo a gente vem falar sobre ele. Eu não sei se ainda tá fácil de encontrar para comprar esse livro, ele é da editora Tenda de Livros. Mas se tiver fácil, vale a pena, gente, de verdade. Inclusive tem um poema aqui nessa parte inicial, que é em espanhol, porque tem uma personagem aqui do livro espanhola, então, que fala a língua espanhola, e eu li e reli esse poema muitas vezes, porque ele é muito forte, muito potente. Enfim, não vamos estender. A gente conversa sobre esse livro com mais calma depois. Depois eu li o livro Horses, do Agnaldo de Assis Nascimento, uma publicação da editora Penalux, esse romanção aqui, em que a gente vai galopando mesmo pela história. É um livro que se centra na história de um grupo de jovens que acaba se encontrando e firmando uma amizade, só que é uma amizade muito doida, porque eles
estão sempre em festas, estão sempre envolvidos ali com entorpecentes, e todos têm alguns eventos na vida assim muito marcantes, traumáticos mesmo, com aquele espírito transgressor da juventude. Tudo isso também vai se refletindo na forma do livro, no estilo com que o Aguinaldo escreve. Então é uma confluência muito que merece destaque mesmo. E a gente vai conversar sobre esse livro com mais calma, também vou fazer um vídeo pra ele. Mas é um tipo de leitura assim que eu considero desafiadora, não pelas referências, nem tanto pelas referências, porque tem muitas referências aqui à cultura pop principalmente, mas porque ele exige que a gente acompanhe esse galope, sabe? Então é um livro que eu acho que conseguiu responder às próprias demandas muito bem. Então se você tem interesse por essas coisas assim, eu, por exemplo, tô sentindo muita falta de sair por conta da pandemia, então foi legal acompanhar esses personagens por aí. Foi bem legal essa parte da leitura. E logo a gente fala melhor sobre esse livro, mas de novo, repetindo, é uma edição da editora Penalux, Horses, do Aguinaldo de Assis Nascimento. Gente, tá quase acabando, não desistam de mim. Pois eu li um livro muito importante, que é Entre Nós Mesmas, Poemas Reunidos, da Audre Lorde. É muito importante por quê? Porque eu sempre quis ler a Audre Lorde, eu tava esperando que ela fosse traduzida, e agora ela finalmente foi traduzida. Tem sido publicada aqui no Brasil por 3 editoras. O exemplar que eu tenho aqui é um exemplar da editora Bazar do Tempo, que tem tradução da Tatiana Nascimento com a Valéria Lima. E a apresentação da Cidinha da Silva também. É uma edição bilíngue, muito completa, muito maravilhosa. E eu adorei entrar em contato com a poesia da Audre por este livro. Se você não conhece a Audre, recomendo que vá procurar para conhecer, porque ela é uma figura importantíssima do feminismo, não só norte-americano, mas do feminismo negro, do feminismo como um todo. Então, ela, é claro, imprime bastante dessa sua luta aqui nos poemas. São estes poemas, pelo menos, até como o próprio título já dá a entender, né? Entre Nós Mesmas. Tem uma relação muito forte com a ideia de identidade. Ela briga um pouco com a ideia preconceituosa da identidade negra, de mulheres negras, que a gente até hoje ainda vê aí sendo reproduzida várias vezes. Então é uma poesia combativa e ao mesmo tempo muito acolhedora de si, acolhedora das suas. Então é muito legal mesmo. Eu fiz uma leitura já de um desses poemas lá no Instagram do Literatame, e também falarei melhor sobre este livro aqui lá no quadro de Mais Poesia, mas eu recomendo que vocês fiquem de olho no que tem sido trazido da Audre Lorde aqui pro Brasil. Eu disse que eu tava esperando que ela fosse traduzida, né? Na verdade já havia tradução de livros de não ficção dela, mas não sei, acho que de poesia foi a primeira vez. Então, enfim, de qualquer forma, fica aí a recomendação pra vocês. E por fim, mas definitivamente não menos importante, eu terminei o mês de setembro lendo o livro Maboque, da Tina Vieira. A Tina Vieira é uma autora que nasceu em Angola, mas que foi naturalizada brasileira. E este é o nosso livro do mês de outubro, lá no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Eu que fui apressadinha, acabei começando a ler e terminei em setembro mesmo, porque eu fiquei... acho que é um livro bem fluido mesmo, sabe? Então eu segui a leitura. E vou deixar o link aí pro clube caso você tenha interesse. Essa aqui é uma edição da editora Quelônio, uma editora independente aqui de São Paulo também, que faz edições maravilhosas e que tem essa coleção Valsa Brasileira, que eu me interessei muito por ela. É Valsa de Esquina, gente, desculpa. É Valsa de Esquina, e eu me interessei muito por ela, só de literatura brasileira contemporânea. E, enfim, sobre o que é este livro, né? Esse livro vai trazer uma protagonista que, a partir da morte do pai, começa a reconstruir a sua imagem, a imagem do pai e a sua própria imagem, por meio de uma espécie de herança que ele deixa para ela, uma herança em cartas, que ela vai descobrindo por meio dessas cartas, então, muito mais sobre o pai do que ela podia imaginar e muito mais sobre si mesma, sobre a sua própria família. Ela é uma personagem que é cuidadora de idosos, então ela tem muito isso de cuidar do outro e acaba não cuidando muito de si. E aí ela vai criando esse movimento de olhar para si. E é muito interessante, eu acho que esse livro começa com uma prosa que a gente quer desvendar.
e aí depois vai ficando um pouco mais calmo, assim, e ainda assim muito interessante. Então fica aí a recomendação, também farei vídeo sobre ele com certeza. E vocês todos e todas e todes estão convidados para participar do grupo lá do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, pra gente conversar sobre essa obra, esse romance da Tina Vieira. Bom, então é isso, estes foram os livros que eu li no mês de setembro. Eu não tenho um vídeo ainda sobre nenhum deles, mas eu já falei isso outras vezes, que os vídeos de leituras do mês são como que spoilers do que vem por aí no Literatami, né? Então, nesse mês de outubro, eu vou falar sobre muitos destes livros, não todos, né? Porque são vários, mas enfim. Passar do tempo aí vocês vão me vendo falar sobre estes livros. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Comenta aí embaixo se você já leu algum desses livros e me diz o que você leu no mês de setembro. Eu adoro conversar com vocês sobre as leituras que a gente vai fazendo. Considere apoiar o Literatami, um trabalho de produção de conteúdo literário independente aí que hoje só continua pelo apoio de vocês. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatami em outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!